pessoal, tudo bem? Bom domingão, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal. Retrospectos, probabilidades, possibilidades para este domingão, dia 2 de abril de 2022. Com muitos jogos, né? Falamos durante a semana, tivemos a data FIFA e a partir da sexta-feira a volta dos campeonatos nacionais, campeonatos europeus, os campeonatos estaduais também tem decisão pelo país inteiro. E vamos destacar aqui, separamos 9 jogos principais destaques para nós neste domingão, dia 2 de abril. A começar logo às 7h30 da manhã, na Série A italiana, um confronto entre Bolonha e Udinese. Bolonha ocupa a 10ª colocação, com 37 pontos ganhos em 27 jogos realizados. A Udinese, nono lugar, com 38 pontos em 27 jogos. Mas a gente pode notar um equilíbrio grande, né? A diferença de apenas uma posição, de uma para outra, e um ponto também. O Bolonha tem 37 pontos, a Udinese tem 38, diferença de um ponto. A equipe do Bolonha vem de empate com o Salernitana por 2-2, empate com a Lazio por 0-0, derrota para o Torino por 1-0, vitória em cima da Inter de Milão por 1-0 e a vitória em cima da Sampdoria por 2-1. Já a equipe da Udinese vem de vitória, 2 vitórias seguidas, 3-1 em cima do Milan, né? Surpreendendo o todo-poderoso Milan, 1-0 em cima do Empoli, 2 empates, 0-0 com a Atalanta, 2-2 com Spezia e uma derrota, 3-1 para a Inter de Milão. Nos últimos confrontos diretos, uma vitória do Bolonha por 2-1 em janeiro, 4 empates, 2 em 2-2 e 2 por 1-1. O que a gente pode perceber aqui nesses 5 confrontos diretos, se bem que ao longo do tempo, mas ambos marcam, tanto nos 2 empates por 1-1, nos 2 empates por 2-2 e até na vitória do Bolonha esse ano, já no comecinho do ano, mês de janeiro, por 2-1. Então ambos marcam, pode ser uma boa perspectiva para esse confronto, até porque iniciamos falando que eles estão ali parelhos, né? No campeonato da Série A italiana. Um com 37 pontos, o Bolonha, e o Udinese com 38 pontos. Você pode trabalhar gols também, 1,5 gol. Muita gente gosta de trabalhar os donos da casa, quando você tem um confronto assim bem equilibrado, que no caso é o Bolonha. Se você colocar o Bolonha como favorito, por jogar em casa, seria bom cercar ali com dupla chance, ou ainda o empate não tem aposta. Vamos para a Bundesliga 2. 8h30 da manhã, segunda divisão do campeonato alemão. Porque você já sabe, né? Campeonato de muitos gols, assim como a Bundesliga, a principal, né? A primeira divisão do campeonato alemão. Segunda e terceiras também são recheadas de gols, é uma cultura do futebol alemão nos últimos tempos. O Paderborn recebe a equipe do Fürth, o Greuther Fürth. O Paderborn, melhor colocado na classificação, sexto colocado com 40 pontos ganhos em 25 jogos. O Fürth, nos mesmos 25 jogos, conquistou apenas 30 pontos, diferença de 10 pontos do 11º lugar, o Fürth, para o sexto lugar, o Paderborn. O Paderborn marcou 47 gols e sofreu 30. O Fürth marcou 33, quer dizer, 14 gols a menos, e tomou 37. Os últimos confrontos, o Paderborn vem de derrota para o Regensburg por 1-0, que acabou sendo uma surpresa na rodada anterior. O empate com o Magdeburg por 0-0, derrota para o St. Pauli por 2-1, empate com o Kiel por 1-1 e vitória em cima do Kaiserslautern por 1-0. O Fürth vem de empate com o Frankfurt em amistoso, né? O Eintracht Frankfurt, que disputa a primeira divisão, eles empataram por 1-1 no amistoso regional. Vitória em cima do Magdeburg por 3-0, derrota para o St. Pauli por 2-1, empate com o Hannover por 1-1 e derrota para o Kaiserslautern por 3-1. Nos últimos confrontos, em 2022, vitória do Fürth por 2-1. Em 2021, também vitória do Greuther Fürth por 4-2. Em 2021, ainda empate por 1-1. Em 2019, o Paderborn goleou por 6-0 e em 2018, empate por 2-2. Já deu para se ver que podemos trabalhar aqui tranquilamente, principalmente pensando nesses 5 últimos confrontos, a exceção do 6-0 do Paderborn. Esse não dá para a gente pensar em ambas marcas, né? Foi um verdadeiro massacre, um rolo compressor do Paderborn em cima do Fürth. Em todos os outros, os dois marcaram.
E assim como nos últimos jogos, você tem um confronto de uma das melhores defesas da competição, o Paderborn, com uma das piores defesas, a equipe do Fürth. Então você pode cravar ou ambas marcam, arriscar. Acredito que é um pouco mais agressivo, um pouco mais ofensivo. Você pode favoritar o Paderborn, que joga em casa e é melhor colocado, tem melhor campanha. Os últimos jogos dizem isso, a equipe do Paderborn, o mandante neste domingão. Às 8h30 da manhã, Liga Jupiler da Bélgica, com o jogo entre Genk e Leuven. O Genk é líder, 68 pontos em 30 jogos realizados. Um ataque visceral, 69 gols marcados e 30 sofridos, o que representa uma média de mais de 2 por partida. Você tem 30 jogos e tem 69 gols marcados. A equipe do Leuven é 11º lugar com 39 pontos e 30 jogos realizados. Tem 44 gols marcados, sofreu 43. Leuven vem de derrota para o Anderlecht por 2-0, vitórias, uma em cima do Charleroi por 1-0, uma em cima do Waregem por 4-2, empate com o Antwerp por 1-1 e derrota para o Genk por 2-0. Não confundirem, o adversário do Leuven neste domingo é o Genk. No final você tem um K. O Gent é outro clube, escreve com T, né? G-E-N-T. Então o Gent acabou vencendo o Leuven por 2-0. A equipe do Genk vem de empate com o Bruges por 1-1, derrota para o Royal Union por 2-1, empate com St. Truiden por 2-2, vitória em cima do Ostend por 3-0 e empate com o Mechelen por 2-2. Quando a gente vai para os confrontos, é covardia. Uma vitória apenas do Leuven por 2-1, 4 vitórias do Genk, 1-0, 2-0, 3-2 e 4-0. Você pode trabalhar esse favoritismo do Genk, jogando em casa, óbvio, se quiser cercando ali com o empate não tem aposta ou a dupla chance, ou ainda trabalhar gols, a partir de 1,5 gols para Genk e Leuven, jogo que começa às 8h30 da manhã pela Liga Jupiler da Bélgica. 9 da manhã, La Liga, Campeonato Espanhol, é destaque aqui no nosso canal. Celta e Almeria. O Celta está ali no meio da tabela. O Celta de Vigo é 11º lugar com 34 pontos em 26 jogos realizados. Faz uma campanha mediana, bem equilibrada. 32 gols marcados e 35 sofridos. Vem de vitória em cima do Espanhol por 3-1. 3-0 em cima do Rayo Vallecano. O empate com o Osasuna por 0-0. Vitória em cima do Valladolid por 3-0. Um empate com o Real Sociedade por 1-1. Já a equipe do Almeria vem de empate com o Cádiz por 1-1. Derrota para o Sevilha por 2-1. Derrota para o Villarreal por 2-0. Vitória em cima do Barcelona. Surpreendente, hein? Muita gente aqui deve ter perdido nesse jogo aí o seu bilhete, né, as suas múltiplas, nessa derrota do Barcelona para o Almeria por 1-0. E derrota para o Girona por 6-2. Nos últimos confrontos, dos 5, 2 vitórias de cada e um empate. Um empate por 2-2, vitórias do Almeria por 3-1 e 1-0, vitórias do Celta por 1-0 e 3-1. E aqui, o que é que resta? Trabalhar gols, né? Trabalhar gols, trabalhar 1,5 gols, trabalhar meio gol. Não sei se você quer destacar a campanha do Celta e trabalhar essa vantagem de jogar em casa, pode apostar na dupla chance, vitória do Celta, ou ainda empate e não ter aposta. Celta e Almeria, 9 da manhã, La Liga Espanhola. 10 da manhã vem aí Premier League. A rodada é a de número 27, né? West Ham recebe a equipe do Southampton. O West Ham na 19ª colocação, 24 pontos em 26 jogos. A equipe do Southampton, 20º lugar, com 23 pontos em 28 jogos. Tem 2 jogos a mais do que o West Ham e mesmo assim está na última colocação. Por isso e pelo futebol que tem desempenhado, o West Ham um pouquinho melhor do que o Southampton. As casas estão ali dando uma média de 1,73 em termos de ordem para o West Ham, 3,60 no empate e 6 para o Southampton. O West Ham marcou 24 gols, sofreu 34. O Southampton marcou 23 gols e sofreu 46. Quer dizer, marca menos que o West Ham e sofre mais gols. O West Ham vem de vitória na Conferência Europa, goleou o AEK Larnaca do Chipre por 4-0. Antes um empate com o Aston Villa por 1-1. Jogo de ida contra o AEK do Chipre, bateu por 2-0. Derrota para o Brighton por 4-0, derrota para o City por 3-1. O Southampton vem de empate com o Tottenham por 3-3,
derrota para o Brentford por 3-0, empate com o Manchester United por 0-0, vitória em cima do Leicester por 1-0 e derrota para o Grimsby pela Copa da Inglaterra. O Grimsby da segunda divisão, o Grimsby acabou vencendo por 2-1. Em termos de confrontos, em 2021, uma vitória do West Ham por 3-0, tivemos ainda dois empates, 1-1, 0-0, duas vitórias do Southampton, 3-1 e 3-2. Jogo para você trabalhar gols, possivelmente, pelo que vemos aqui, né, de 5 últimos confrontos, apenas um ficou no 0-0. Você tem 1-1, você tem 3-1, tem 3-2, tem 3-0. Então, probabilidade de você pelo menos faturar ali com 1,5 gol nesse jogo entre o West Ham e Southampton. Se quiser trabalhar o favoritismo, por jogar em casa e também pela melhor campanha, melhor momento, pouquinho, né, do West Ham em cima do Southampton também é válido. 10h30 da manhã, Bundesliga, campeonato alemão. O Colônia recebe o Borussia Mönchengladbach. O Colônia, em 25 jogos realizados, conquistou 27 pontos. O Mönchengladbach, também com 25 jogos, conquistou 31 pontos. O Mönchengladbach marcou 40 gols, sofreu 44. O Colônia marcou 33 e sofreu 44. Colônia vem de 3 derrotas seguidas. 1-0 no amistoso para o St. Truiden, uma goleada para o Borussia Dortmund na rodada anterior por 6-1 antes da data FIFA, derrota para o Bochum por 2-0, empate com o Union Berlin por 0-0 e derrota para o Wolfsburg por 2-0. A equipe do Mönchengladbach vem de empate com o Bremer por 2-2, derrota para o RB Leipzig por 3-0, empate com o Freiburg 0-0, derrota para o Mainz por 4-0 e vitória em cima do Bayern. A surpreendente vitória em cima do Bayern de Munique por 3-2. E aí o seguinte, nos confrontos, 3 vitórias do Colônia, 3-1, 4-1 e 2-1. Essa por 3-1 foi o último confronto entre eles em 2022. 2 vitórias do Mönchengladbach, uma em 2022 por 5-2, hein? Jogo de 7 gols, e outra por 3-1. Possivelmente trabalhar ambas nesse jogo do Colônia contra o Mönchengladbach, 1,5 gol, acho que vale muito nessa partida. Se for um pouco mais ousado, você pode até ir de 2,5 gols, já que tem dos 5, você tem 4 confrontos que tem mais de 3 gols, né? 3-1 Mönchengladbach, 5-2 Colônia, 4-1, 3-1 e ainda tem outro 2-1 que você ficaria ali no limite. Então, tanto ambas marcam como posicionamento em gols, vale a pena trabalhar nesse jogo da Bundesliga às 10h30 da manhã. Vamos para Portugal, 14 horas, Liga Portugal, Rio Ave e o favoritaço Benfica, né? O líder Benfica, 68 pontos em 25 jogos realizados, 66 gols marcados, dá mais de 2 por partida, a média, 14 gols sofridos, menos de 1 gol sofrido por partida. O Rio Ave é 9º lugar, está ali no meio da tabela, 33 pontos em 25 jogos, 25 gols marcados e 28 sofridos. O Rio Ave vem de 2 vitórias, 2-0 no Santa Clara, 2-1 no Gil Vicente. Derrota para o Braga, 2-0, vitória em cima do Chaves por 1-0, derrota para o Porto por 1-0. Benfica vem de 5 vitórias seguidas nos seus 5 últimos jogos. 5-1 no Vitória de Guimarães, 3-0 no Marítimo, 5-1 no Bruges, da Bélgica, 2-0 no Famalicão, 2-0 no Vizela. Dos últimos 5 confrontos entre ambos, 5 vitórias do Benfica. 4-2, 2-0, 3-0, 2-1 e 3-2. Você pode trabalhar gols acima de 1,5 gol e, óbvio, trabalhar o favoritismo do Benfica, mesmo jogando fora de casa contra o Rio Ave. Série A, futebol italiano, 15h45, jogão de bola. Napoli e Milan. Napoli cada vez mais próximo do título, né? Brilhante trabalho do técnico Luciano Spalletti. O que ele diz é o seguinte, ele gosta de proporcionar o bom futebol ofensivo, para ver sua torcida feliz e alegre. E isso tem trazido resultados para a equipe napolitana. 71 pontos ganhos em 27 jogos. Marcou 64 gols, média de mais de 2 por jogo, 16 gols sofridos. Vem de goleada em cima do Torino, 4-0, 3-0 no Frankfurt, 2-0 no Atalanta, derrota para a Lazio, que foi uma grande surpresa por 1-0, mas aí é um clássico, na questão do clássico, rivalidade local, vitória em cima do Empoli por 2-0.
Já o Milan vem de derrota para o Udinese por 2-1, empate com a Salernitana por 1-1, empate com o Tottenham por 0-0, derrota para a Fiorentina por 2-1 e vitória em cima do Atalanta por 2-0. E aí você pergunta, o que é que as casas estão fazendo, né? Olha, houve um momento que o Napoli nem chegava perto ali, o Milan é um grande gigante da Europa, não só da Itália, mas da Europa. Mas as casas estão pontuando ali 1,80 para o Napoli, 3,50 empate e 4,75 para o Milan. Os últimos confrontos, 3 vitórias do Napoli, 2-1 em 2022, 1-0 em 2021, 1-0 em 2021. Uma vitória do Milan em 2022 por 1-0, uma vitória em 2020 por 3-1. Você pode trabalhar aqui o favoritismo do Napoli, jogando em casa com a campanha que tem, com o futebol, com a proposta de jogo da equipe napolitana. Quem sabe também um gol, ambas marcam, né? Se você acredita que o Milan vai marcar, o Milan às vezes acaba decepcionando. Enfim, jogo para você pensar o que fazer. Napoli e Milan é jogão de bola, 15h45, Série A italiana. E para a gente fechar, tem decisão de estadual no Brasil. Campeonato Baiano, Arena Fonte Nova já com todos os ingressos vendidos destinados à torcida do Bahia. Só tem os ingressos agora para a torcida visitante, né, da Jacuipense, de Riachão do Jacuípe. Pois é, do Jacuipense, na verdade. E aí o seguinte, o Bahia, primeiro jogo houve empate lá em Riachão do Jacuípe. O jogo terminou empatado por 1-1. Um novo empate leva para os pênaltis. Mas o retrospecto favorece e muito o Bahia. Mesmo vivendo a fase difícil que viveu, até culminar com aquela goleada, né? Pro Esporte na Copa do Nordeste, na Ilha do Retiro, por 6-0, mas o Bahia vem aos poucos se recuperando. O Bahia vem do próprio empate com o Jacuipense por 1-1, vitória em cima do CRB, Copa do Nordeste 3-0, vitória em cima do Itabuna por 4-1. Lembrando que o Bahia não segue, a campanha foi tão ruim que não conquistou a vaga nas quartas de final da Copa Regional. 4-1 em cima do Itabuna, empate com o Fluminense do Piauí por 1-1, ainda pela Copa do Nordeste, e derrota para o Itabuna por 1-0. A equipe do Jacuipense veio desse empate com o Bahia, o jogo foi realizado no domingo passado, em Riachão do Jacuípe, vitória em cima da Juazeirense 3-0, vitória em cima da Juazeirense 1-0, derrota para o próprio Bahia por 4-1, vitória em cima da Juazeirense por 1-0. Os últimos confrontos entre ambos, registramos um empate, que foi o domingo passado, antes só vitória do Bahia. 4-1 no mês de janeiro, 1-0 também no mês de janeiro de 2023, 4-1 uma goleada no ano passado e 1-0 em 2021. Você pode trabalhar tranquilamente vitória do Bahia, cercando ali com empate não ter aposta ou dupla chance, e trabalhar gols também nessa partida, porque o Jacuipense, o empate é óbvio que o Bahia vai partir para cima por jogar em casa, e se marca, aí o Jacuipense vai ter que partir para o jogo. A mesma coisa do contrário, se o Jacuipense vai lá, consegue fazer o gol, o Bahia é que vai ter que partir para pelo menos empatar o jogo, levar para os pênaltis ou então virar perante sua torcida. É um jogo que promete muito, decisão do Campeonato Baiano neste domingo às 4 da tarde. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua presença. Não esqueça de se inscrever, de ativar o sininho para receber as notificações. Comente com a gente aqui, diga pra gente, quem é que tem decepcionado você no mundo das apostas? Qual o clube que você apostou essa semana que disse, puxa vida, não aposto nunca mais, não faço mais isso. Está chateado com algum clube? E pelo contrário, você está feliz com algum clube, ou no Brasil, ou na Europa, onde quer que seja? Deixa aqui pra gente nos comentários. Um grande abraço e até a próxima.